Olá, amados, e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre nós. É bom estarmos novamente de volta aqui para a nossa meditação no livro de Salmos. Estivemos aí ausentes por 2 dias, consequência de um curso, que estávamos fazendo e que nos tomou aí o tempo, o dia todo, de manhã até a noite. Mas graças a Deus passou e estamos de volta. Vamos meditar então no Salmo de número 83. É um salmo de batalha espiritual. Então vamos lá. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gabal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, amados, você percebe a linguagem dos Salmos, desse Salmo 83, uma linguagem de batalha, olhando para o contexto do Antigo Testamento, de batalha física, de nações que se juntaram para destruir Israel, que é o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor. O desejo das nações era de riscar o nome e a geração de Israel da terra. Era destruir completamente Israel, porque Israel foi o povo escolhido dentre todas as nações pelo próprio Deus. Quando olhamos para o contexto do Novo Testamento, este salmo nos dá a direção sobre exatamente as batalhas e lutas que enfrentamos, mas agora batalhas e lutas espirituais. Lembrando que a palavra do Senhor no Novo Testamento vai dizer, em Efésios especificamente, vai dizer que nós não temos inimigos de sangue e carne. A nossa luta e a nossa batalha é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, significa dizer que nós não temos inimigos de sangue e carne, ainda que
muitas vezes a gente tem pessoas que nos perseguem, pessoas que tentam nos destruir de alguma forma, não no sentido de, às vezes, até tirar a nossa vida. Não nesse sentido propriamente dito, mas destruir nossos sonhos, nossos planos, destruir projetos, nos perseguir muitas vezes no trabalho ou em várias situações. Ainda que nós tenhamos pessoas que façam isso, nós não podemos de forma nenhuma olhar essas pessoas como nossos inimigos. Ele pode ser exatamente uma pessoa que esteja sendo usado pelo inimigo das nossas almas, que é o diabo. Então, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é bélica. O apóstolo Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, e sim espirituais e poderosas em Deus, para anular todo tipo de sofismas, de mentiras e toda calúnia que se levantar contra nós. E uma das armas é a oração. A oração de guerra, a oração de batalha espiritual. Então, este salmo nos leva exatamente a esse entendimento. Este salmo nos ensina exatamente essa prática, a prática de nós combatermos os nossos inimigos, ou o nosso inimigo, o diabo, com a oração. A oração que vai nos fortalecer espiritualmente, a oração que vai nos dar intimidade com Deus, a oração que vai nos encher do Espírito Santo do Senhor, a oração que vai nos levar a ter a sabedoria de Deus para enfrentar as lutas e as dificuldades, as perseguições, as batalhas que nós normalmente enfrentamos. Nós temos um inimigo ferrenho. Ele de forma nenhuma descansa. Ele sempre quer destruir a obra de Deus em nós, na nossa vida. Ele não fica de forma nenhuma satisfeito em nos ver prosperar nos caminhos do Senhor. Então, ele se levanta para tentar nos destruir. E nós precisamos estar atentos a isto. A palavra do Senhor nos chama a orar e vigiar. Vigiar e orar. Portanto, querido e amado, se você está em Cristo, nova criatura, a palavra do Senhor diz que o inimigo não lhe toca, mas ele é nosso inimigo. Ele continua batalhando, guerreando contra a obra de Deus, contra as coisas do Senhor na sua vida, na nossa vida. Ele quer sempre destruir as coisas de Deus na nossa vida, impedir ou tentar impedir as coisas de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos numa batalha espiritual, numa luta espiritual. Nossa luta não é contra pessoas. Nós não podemos ter ódio, raiva de pessoas. As pessoas, elas são apenas um instrumento do inimigo para tentar nos destruir. Então eu te convido, querido e amado irmão, a ter uma vida de oração, gastar mais tempo em oração, a se debruçar na presença de Deus, clamando pelo poder de Deus na sua vida, clamando pela presença de Deus sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que Deus cuide de cada um de nós, em nome de Jesus.